Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Umbrella Cast. Eu sou a Stephanie e nesse episódio eu vou me apresentar para vocês. Trouxe uma convidada ilustre para que a gente possa fazer um papo bem descontraído e que vocês consigam me conhecer da melhor forma possível. Então, eu apresento para vocês a Brenda Jesus. Ela é estudante de jornalismo e rádio e TV. A gente já trabalha junto há 3 anos. E esse foi um dos motivos que eu trouxe ela como convidada, porque eu espero que a gente consiga contar para você um pouquinho mais da minha história e para que vocês passem então a conhecer este membro aqui do Umbrella. Olá, eu sou a Brenda. Eu vou estar comandando aqui o Umbrella Cast por hoje. A gente vai ter um papo para saber toda a carreira profissional de uma das integrantes. E eu acho que é interessante a gente começar desde o início para não perder nenhuma brechinha da vida profissional dela. E vamos começar com qual foi o que te motivou a entrar no mundo da psicologia? Você, como jovem, adolescente, que saiu do ensino médio e, quis um curso para seguir carreira e tudo mais. E o que te motivou a isso? Vamos lá. Bom, então, final de colegial, né? Tem sempre aquela dúvida, o que eu vou ser pro resto da minha vida? Porque acho que a pergunta vem nesse formato, é quase como se a gente não pudesse errar, né? E naquele momento, embora eu não tivesse um autoconhecimento, né? Que eu pudesse afirmar que eu tinha aptidão para uma coisa ou outra, eu imaginava que a minha carreira ia estar muito ligada com aquilo que os meus pais, né, faziam e os exemplos que eu tinha em casa. Então, eu sou filha de comerciantes, meus pais tinham uma importadora e trabalhavam com comércio de vestuário de roupa feminina. E naquele momento eu pensei, bom, vou fazer moda, né? Porque daí eu vou trabalhar com eles e vou ter sucesso e, né, era isso que eu vislumbrava. Comecei a faculdade de moda e descobri que não tinha nada a ver comigo. Eu não tinha nem me perguntado, assim, sabe? Se tinha alguma coisa que me interessasse ali. Mas eu percebi muito rápido, cancelei a minha matrícula. E na época eu também flertava um pouco com o direito, né? E psicologia não era tão, né, tão em alta como está hoje. Hoje, realmente, a busca pelas faculdades de psicologia está muito grande. Então, não tinha tido essa exploração, assim, né, durante os 3 últimos anos ali do colegial. Acabou que no final de semana, nessa coisa dessa indecisão, um amigo me convidou para participar de um curso que chamava Leader Training na época. E era um curso de imersão, você passava um final de semana lá e tinham profissionais, tinham psicólogos, tinham médicos também que acompanhavam. E era como se fosse uma espécie de coach, né, assim, um imersivo, em que as pessoas iam trabalhar algumas questões que traziam questões emocionais. E lá eu conheci a minha primeira psicóloga. Ela era uma psicóloga junguiana, ela chama Olímpia. E nos bastidores ali, né, do que o curso propunha, eu fiquei conversando com ela, a gente estava hospedado num hotel em Atibaia. E aí eu perguntei, o que você faz? Ela falou, eu sou psicóloga. Eu falei, eu gostei do que você faz. Inclusive, eu já tinha feito, né, no início da minha adolescência, um pouquinho de terapia com uma psicóloga. Eu acabei indo porque eu e meu irmão, a gente brigava muito, e aí minha mãe levou a gente. Não tinha uma demanda específica minha, assim, né? Mas foi interessante, eu acabei saindo, porque eu não tinha uma demanda, era mais uma questão do meu irmão. E ele continuou, né? E aí eu lembrei, eu falei, legal fazer psicóloga, eu vou fazer. Vou fazer um pouquinho de terapia, vamos ver o que é. E nessa época eu tava muito angustiada, então, com essas questões de escolha profissional e tudo. Acabei pegando contato dela, marquei uma sessão e ela foi a minha primeira, né, psicoterapeuta, né?
com isso, eu acabei definindo que eu ia prestar psicologia. Aí foi, né, um processo rápido, assim, eu prestei, passei. Comecei no mesmo semestre, porque lá no Mackenzie tinha, né, vestibular no meio do ano. E aí foi, assim, amor à primeira vista. Desde o primeiro semestre, as primeiras aulas da grade ali curricular já me fisgaram. E eu vi que realmente era uma coisa que eu curtia muito. E desde o primeiro, né, nesse primeiro momento, eu também me imaginava psicóloga clínica, né, quando eu me formasse. Uhum. Então, acho que esse foi meu primeiro contato. E eu gosto, assim, o que é importante para eu contar aqui, né, para os nossos ouvintes? O quanto essa escolha profissional, né, traz questões para o adolescente e o quanto essas primeiras experiências vão estar sempre ligadas com o que os pais, né, têm como expectativa e o que o adolescente espera também entregar ali, né? Bom, você é médico, você é psicólogo, você é advogado, né? O quanto que essa escolha fica permeada ali pela questão familiar. Nesse primeiro processo, no caso, a psicologia foi sua segunda opção, né? Matrícula faculdade, que eu digo. Então, você não teve essa pressão dos seus pais. Tipo, você foi e teve todo o apoio e tenho certeza que foi crucial pra você. Sim. Né? Pra continuar. Assim, se por um lado foi bom que eles não me pressionavam nesse sentido de ter uma escolha, por outro lado, eu me senti um pouco desamparada em poder discutir com eles as minhas possibilidades de carreira, sabe? Então, eles me deixaram bem confortável mesmo. Tipo, escolheu, tá bom. É moda, tá bom. É psicologia, tá bom, né? Mas eu não conseguia enxergar naquele momento, então, a repercussão disso no meu futuro, né? A escola, embora fosse uma escola excelente, não tinha também um profissional específico que eu pudesse ir lá e conversar, sabe? Qual que é a perspectiva do psicólogo? Qual que é a perspectiva, né, tanto de trabalho quanto de carreira, né? Enfim. Então, foi importante, né? E hoje, pensando na clínica, eu vejo que muitos adolescentes se angustiam muito com essa fase. E também por uma questão de pressão, né, que tem dentro de casa, né? Já chegaram casos do tipo, eu não vou fazer aquilo que minha avó quer que eu faça, sabe? E aí eu pergunto, mas, ué, só porque ela quer que você faça, que você não pode fazer? Você já se perguntou se você quer, sabe? E aí a gente vai abrindo, então, a possibilidade de nascer um desejo, né? Então, é isso, não tive pressão e para mim foi bom, né? Por outro lado, eu acho que é importante a gente sempre pensar em trazer ali para o adolescente o máximo de recursos para eles, né, poderem tomar essa decisão. Sim. Você disse que foi amor à primeira vista. Aposto que teve ali naquele primeiro momento de primeiro semestre e ver as grades curriculares, teve alguma coisa que te chamou a atenção? Tipo, essa área da psicologia eu quero seguir e de repente mudou. Ou não, ou você falou, não, essa área que eu quero e vou, de um determinado assunto. Como a minha primeira psicóloga era junguiana e eu adorava fazer terapia com ela, eu pensei assim, vou adorar Jung, né? E aí, quando eu comecei a ter aula de Jung, eu falei, que brisa louca. E aí, não gostei tanto assim, né? Mas gostei muito da psicanálise, né? Então, já na graduação, as primeiras aulas que eu tive de psicanálise já me encantaram muito. Eu tive aula com uma professora, hoje ela é docente da USP, ela chama Maria Lívia Tourinho Moreto. Ela falava das estruturas... Alô, Maria Lívia. Obrigada. Ela falava das estruturas lacanianas, né? De uma forma que eu falava assim, senhor, esta mulher tem uma bola de cristal. Ela está me descrevendo, eu sou a própria histérica. Sabe? E né, escutar aquilo, eu fiquei bem deslumbrada naquele momento, assim, sabe? Com a psicanálise. E naquele momento eu pensava que dava pra se formar em psicologia e ser psicanalista, né? Sem se propor a um percurso, né? O que eu fui descobrir depois que não, né? Que são caminhos diferentes, né? O caminho do psicólogo e o caminho do psicanalista.
Então, depois que eu terminei a graduação, eu fui em busca disso, né? De entender, então, melhor o que eram esses escritos aí do Freud, do Lacan, né? Me propus a um percurso de deformação. Porque eu não acho que é um percurso de formação. Realmente, a gente tem que abrir mão de muitas crenças e muitos ideais, assim, pra gente conseguir começar a escutar o que é a mente humana, né? E também gostava bastante da TCC. Eu achei bem interessante a matéria, me envolvi bem, assim, durante a graduação, mas em termos de manejo ali do meu trabalho, sempre foi a psicanálise mesmo. E aí, depois que eu acabei, né, então eu me propus a fazer a formação no Centro de Estudos Psicanalíticos. E isso é uma coisa que começa e não termina, né? Então, até hoje, cada semestre eu tô lá, vendo no caderninho qual que vai ser a próxima. Foi logo que acabou a faculdade? Não, teve uma pausa. Teve? Teve uma pausa. Ah, vamos contar, né? Dessa pausa. Quando eu terminei a graduação, bateu um medo de atuar, né? Principalmente porque existe uma crença de que psicologia não dá dinheiro, né? E eu, então, tinha como referência meus pais, que tiveram muito sucesso. E eu pensava assim, como é que eu vou trabalhar para ganhar R$ 700 num estágio, né? No hospital, por exemplo? Não vale a pena, né? Então, eu fiquei nessa neurose aí durante algum tempo. E acabei indo trabalhar com vendas. Que, assim... Muito boa, por sinal. Ela é muito boa com vendas. E vendas era aquela coisa que eu pensava assim, eu nunca quero trabalhar com vendas, nunca. Só que, e a minha analista falava assim, mas você sabe que você tem uma veia comercial, né? Eu sei, mas eu não quero tê-la. Mas foi o que surgiu. E eu tava... eu tinha acabado de casar, né? Eu casei assim, terminei a faculdade, casei. E pensei, bom, agora eu preciso me bancar, né? Sou uma mulher casada. E topei, então, esse trabalho. Fiquei, acho que, período de uns 2 anos. E é um trabalho que tinha uma boa remuneração, né? Trabalhar com vendas, a gente ganha a comissão. E é sedutor, né? E aí, veio o plano de ter o Dudu, né? Que é meu primeiro filho. E... Então, naquele momento, quando eu comecei a imaginar que eu ia ter um filho, e aí a gente também vai trazendo, né, e amarrando com a história de vida, eu pensava assim, eu não quero trabalhar o dia inteiro igual minha mãe, sabe? Eu quero ter um trabalho que eu consiga participar da criação dos meus filhos. Então, não me vejo o dia inteiro trabalhando com uma coisa que eu não gosto, né? E chegando em casa e só pondo meu filho pra dormir, né? Então, para mim foi um empurrãozinho, assim, de vai, né? Banca essa clínica, né? Porque é muito do bancar mesmo a clínica. Não vai dar dinheiro nos primeiros 2 anos, mas depois você vai conseguir viver, né? E conversei com o Daniel, que é meu esposo, né? E ele falou, vai lá que eu seguro as pontas. Então, foi uma aposta, eu fui atender por convênio, né? Fui ter ali minhas primeiras experiências. Na época, eu não tinha grana nem para pagar os cursos da psicanálise, né? Então, eu participava muito dos eventos que tinha gratuito. Eu ia direto para a USP, participei como aluna especial lá, né? Tudo que desse para eu viver, né? O estudo da psicanálise e bancar, então, né, esse início da clínica, eu fui fazendo. E, nossa, tinha dia, assim, que eu atravessava São Paulo, né? Ia pra fazer supervisão na Vila Mariana, daí voltava para atender no Tatuapé. Aí depois ia lá para a USP, que ia lá na, né, cidade universitária. Nossa. Até que, então, o Dudu veio, né? E logo em seguida veio o Felipe também. E eu fui me recolhendo de volta, né? Tipo, não, agora já comecei a clínica, agora já tenho um pouquinho de estabilidade, já tenho indicações vindo, já tenho experiência. Eu acabei saindo do atendimento por convênio. E fiquei, então, na clínica particular, né? E foi aí onde eu fiz também a minha formação em psicanálise, porque daí já dava pra bancar um curso, sem precisar ficar indo nas aulas de graça, Sim, né? sim. E passou pela experiência da clínica presencial, né?
tipo, você ainda pegou essa coisa de não ter atendimento online. Sim. Então, você chegou a pegar ainda a coisa do viver ali o paciente fisicamente. E é interessante, tipo, você acha que é válido, assim, por todo esse início da profissão, tipo, ir direto à clínica mesmo, a passar pela clínica, atender em vez de ir direto a uma área específica que a pessoa já tenha o foco da faculdade? Você acha que isso te enriquece, mesmo você atuando como psicanalista? Ah, essa é uma pergunta muito boa, porque eu quebrei a cara. Quando eu tava na faculdade, eu pensava assim, não quero RH, eu quero clínica, eu quero ser psicóloga clínica. E depois, quando eu conheci um colega, ele chama Milton, numa supervisão, ele começou a contar de um trabalho que ele fazia nas empresas, enquanto psicanalista. E aquilo para mim foi, né, um divisor de águas, porque eu pensava que o trabalho do RH era muito mais quadradinho, né? Muito mais departamento pessoal, né? E por falta de conhecimento mesmo, né? E depois eu pensei, nossa, se eu tivesse ido para empresas, eu ia ter adorado, porque eu ia fazer o que eu faço, né, com a escuta que eu tenho lá nas empresas, né? Mas aí acabei fazendo uma formação com esse colega, né, ele se propôs a trazer esse curso e compartilhar com a gente a experiência que ele tinha de 10 anos, né, com trabalho em empresas, basicamente com cultura organizacional, né, embasada pela psicanálise. E, e aí fiquei um período, né, trabalhando com ele, depois da formação. E foi isso que eu falei, né, eu quebrei a cara, porque no final das contas eu descobri que dava, e aliás, sim, as empresas precisam dessa escuta do psicanalista voltado para o indivíduo num contexto organizacional, né? E aí foi um lugar também onde eu consegui aliar um pouquinho dessa questão que eu tenho de trabalhar em grupo, de poder, né, trazer essa minha veia mais comercial, comunicativa, mas utilizando, né, a minha formação e o meu percurso até ali, né? E, inclusive, também, depois eu acabei fazendo um trabalho em empresa familiar, né? Que também remete, né, à minha história. Que, então, como eu comentei no comecinho, meus pais tinham empresa e tem toda uma questão muito importante que envolve, né, as famílias empresárias, questões de sucessão, questões de profissionalização da gestão, porque acaba que muito eu faço, não tem muito departamentalização, né, nessas empresas. E aí acabou que eu fiz, durante uns 2 anos, um processo de profissionalização em uma empresa familiar, né? E enquanto psicanalista, né? Então, eu tinha ali o apoio de um consultor e ele ia, né, trazendo a questão dos processos e a gente foi estruturando um administrativo de empresa, mas nos bastidores o que rolava eram os conflitos inconscientes, né, que são inerentes, então, de uma família empresária, né? Então, a questão da sucessão precisava ser nomeada, né? A questão da aposentadoria, né, de um dos sócios, como que isso ia ser feito, não precisava ser de uma hora para outra, mas que precisava começar a ser discutida para que isso, né, não afetasse as relações familiares, por exemplo, né? Então, você vai vendo assim que... Engraçado, né? Lá atrás eu imaginava que eu ia ser psicóloga clínica, né? E mesmo com isso, eu me debatia por medo de não conseguir alcançar aquilo que eu tinha, né, como referência em casa. Mas aos poucos eu fui trilhando um caminho que abraçava todas essas coisas, né? E conciliando também com a minha maternidade, e conciliando também com a questão dos estudos, que para mim sempre foi muito importante, né? E equilibrando todos esses pratinhos. É muito interessante isso mesmo, porque eu pessoalmente vejo o quanto o estudo é primordial na sua vida, assim. E eu sei que isso te faz muito bem, o conhecimento te faz muito bem, né? E como que você acha, tipo assim, como você sente quando você termina um curso, eu preciso fazer esse, porque você já tem uma noção
de que o próximo curso que você vai fazer vai ser algo que vai te agregar uma outra coisa, possivelmente, que você poderá trabalhar, que você poderá trazer dentro da sua análise, tanto pessoal quanto com o paciente. Você pensa nisso antes ou você acha o assunto legal e vai? Bom, na verdade eu descobri que isso é um sintoma. Descobri na análise que é um sintoma. Entendeu? Então eu tenho que preencher o meu semestre com um estudo para eu dar conta do mal-estar. Brincadeiras à parte, mas é mais ou menos por aí que segue, né? Assim, eu vi realmente que eu acabava sempre emendando, né? E quase como se, que vem semestre que vem, né? E para esse ano eu já tinha, né, uma programação também, eu tive que suspender, focar em outros projetos. Mas sim, porque é infinito, assim, né? A quantidade de produções que vão sendo feitas. E tem uma frase do Lacan que eu adoro, que é... Ele fala, um analista, ele tem que vislumbrar no seu horizonte a subjetividade do seu tempo. Então, não é só sobre estudar só a psicanálise, né? Eu fui fazer uma formação em gestão de empresas, né? Quando eu estava trabalhando com cultura organizacional e quando eu me vi envolvida nesse processo de auxiliar uma família empresária num processo de sucessão, eu vi que, para além, então, das questões psi, que eu podia escutar ali, eu precisava saber as questões também que angustiavam o CEO, né? Como é que eu vou escutá-lo se eu não tenho noção do tamanho do BO que ele segura todo dia, sabe? E acabei me encantando também com várias matérias, tipo, economia. Nossa, pra mim foi, assim, apaixonante. E entender também outras questões que atravessam, então, o modo, né, da gente se relacionar, que atravessam a cultura, que atravessam as relações, né? Então, de certa forma, você vê, a formação vai sendo bem ampla nesse sentido, né? Eu tô sempre estudando psicanálise, sim, né? Em grupos de estudos, em cursos breves de formação, com a própria supervisão. Mas eu vou sempre também trazendo aí um clube do livro da Gabriela Prioli, né? Tipo, vou também trazendo outros recursos, outras referências, para que a minha escuta ela seja cada vez mais ampla, né? Porque o indivíduo que vem para o meu consultório, ele precisa que eu escute ele, né? Minimamente da onde ele está tentando se contar, né? E eu entendo que se eu for uma pessoa muito limitada, talvez tenham coisas que eu não alcance, né? Sim. Quando você fala de escuta, a única coisa que vem na minha cabeça é aquela coisa do cérebrozinho e o coração. Como eles ornam, sabe? E dentro da sala ali, quando você e o paciente, quando ocorre essa escuta, como que funciona para você equilibrar isso na vida deles e até para não te afetar e para, tipo, você conseguir ter essa troca de quando for conversar com ele, com o paciente, no caso, saber a razão e a emoção ali naquele momento. Como que isso te pega, assim? Tá. Bom, eu acho que a gente vai adquirindo, né? Estômago para algumas coisas, sabe? Então, é claro que a primeira vez que eu atendi uma pessoa com depressão grave, aquilo me tomou. A gente chama isso de contratransferência, né? Então, eu fui para supervisão e falei, nossa, eu tô me sentindo impotente, né? Porque na escuta dela, foi isso que acabou ficando para mim, né? Eu tentava, mas isso, olha para isso é bom na sua vida, olha para aquilo é bom na sua vida. E tinha ali, né, uma coisa tão, tão forte de uma desesperança tão grande que aquilo me tomou, né? Então, é supervisão, né? E na supervisão, eu fui pensar assim, calma, ela não tem só a mim na vida dela. Ela tem uma família, ela tem uma rede de apoio, ela tinha um psiquiatra, né? Ela tinha filhos, né? Então, o que vai caber a mim dentro do consultório, em 1 hora de atendimento semanal, o que a gente vai conseguir alcançar ali naquele contexto, né? Então, é isso, assim, a gente vai aprendendo
né? Com a experiência mesmo. E na nossa análise pessoal. Porque tem coisas que você escuta também que atravessam você nas suas questões, né? E aí você tem que fazer sua análise e levar lá também. Às vezes, alguma questão que veio através de um caso, né? Ou alguma questão sua também que você precisa escutar, né? Tem uma outra frase que é o analista só consegue conduzir uma análise até onde ele foi em sua análise pessoal, né? Então, são anos de análise, né? E eu tenho uma supervisora que ela fala assim, eu não atendo psicólogo, né? E o que ela quer dizer com isso? Ser psicólogo não é uma demanda de análise, né? Então, ninguém vai chegar lá e falar assim, ah, não, é que eu sou psicanalista, então eu vou fazer análise, né? Tá, mas faz alguma coisa com isso. Qual que é a sua questão para fazer análise, né? Muita gente pergunta, nossa, mas você escuta, né, tantas histórias, como isso te afeta? Você tem que fazer terapia, né? Sim, eu faço, mas não é pelas histórias, né? As histórias eu levo para supervisão, num contexto de sigilo, né? A análise, ela serve para mim, para que eu, né, escute as minhas questões, né? Como, por exemplo, para eu estar contando aqui hoje, que lá atrás eu tinha, talvez, um ideal de corresponder ao que eu tinha de referência em casa, ter sucesso, né? E o quanto isso atravessou a minha escolha profissional, quer dizer que isso já foi pauta da minha análise diversas vezes, né? Para eu conseguir mergulhar na clínica e falar, eu vou viver da clínica, eu vou bancar esse início difícil, foram, assim, acho que mais de 20 sessões de análise, se eu fosse contabilizar, dizendo a mesma coisa, né? Que é uma coisa que, às vezes, os pacientes trazem do tipo, ai, você deve estar de saco cheio de ouvir de novo essa história, né? Não, a gente tem que repetir, né? A gente vai repetir para conseguir elaborar, para chegar em algum lugar. Alguma hora o discurso faz uma curva diferente, a gente consegue, e a gente consegue chegar em algum lugar diferente. Sim, esse desenvolvimento de você como uma analista também eu acredito que seja importante, porque tem coisas que com o seu conhecimento faz você querer que evite no seu pessoal, como mãe, como esposa, como amiga, de achar que, tipo assim, tô vendo alguém passar por isso e sei que como é ruim, então vamos para outro caminho, né? Como, por exemplo, uma educação conversa, né? E como majoritariamente muitos pacientes que chegam até você com diversas questões da família, né? Então, você acredita que a fonte de qualquer pessoa chegar na terapia é por questões familiares? Você acha que isso é uma das coisas que você mais escuta como psicanalista? Sim, né? Eu acho que é por onde a gente começa a se contar, porque a nossa formação, ela é feita a partir do outro, né? Quando a gente nasce, somos uma librinha de carne, né? Vem alguém ali e fala, ai, que gracinha, vai ser médico, vai ser advogado, vai ser alguém na vida, ou ao contrário, não vai ser ninguém, né? E a nossa formação, então, vai sendo através desse olhar do outro que vai, né, dando limite pro nosso corpo, que vai ensinando, que vai transmitindo uma linguagem. Então, quando se chega numa análise, geralmente começa a se contar a partir da família, sim, né? E isso é uma coisa, assim, que me remete, do tipo... Muitas vezes eu escuto assim... Ah, então, você é psicólogo, né? Deixa eu te falar. É porque a minha prima, é porque o meu vizinho, é porque a minha tia... A pessoa sempre tá contando do outro, né? E aí, uma pergunta que eu faço é assim, mas e você com isso, né? Que parte disso que você tá querendo me contar? Porque é a pessoa que tá ali na frente, né? E não é raro que essa pessoa, então, faça ali um questionamento sobre a angústia dela em relação a essa cena que ela veio me trazer. E ela mesma pensa, nossa, eu acho que eu vou procurar, né, falar sobre isso em algum lugar. Então, acaba procurando uma análise. Então, isso me remeteu a isso. E uma outra coisa que ao longo de todos esses anos, eu sempre tive um cuidado muito grande para não sair prescrevendo análise,
né? Só porque eu sou psicóloga, porque eu sou psicanalista, né? Porque não é todo mundo, né, que vai conseguir se deparar dessa forma, né, com as suas questões, porque o processo de análise não é um processo fácil, é um processo que você vai, então, lidar com suas dores e com suas alegrias, que tem um dia que você não quer ir, que você não quer falar, né? E para o profissional, né, acho que quando você começa e você tá afiando ali a sua escuta, né? Afiando é boa, né? Afinando a sua escuta, você quer sair prescrevendo, né? É um furor curans, né? Nossa, preciso levar a praga, né? A peste, como o Freud nomeia, né? Então, eu sempre tive esse cuidado, né? Porque senão, daqui a pouco, eu ia me tornar, né? Aquela que sai sendo testemunha do Freud, né? Mandando todo mundo para análise. E, por outro lado, a questão do Casa de Ferreiro Espeta de Pau, né? Então, quando se trata das minhas questões enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto filha, né? Eu sempre procuro uma ajuda profissional. Então, teve uma fase lá que Dudu tava terrível. E claro que eu não ia me meter a tentar entender qual que era o conflito que meu filho vivia, né? Com a chegada do irmão, né? Eu procurei uma colega né, que eu tinha muita confiança e falei, me ajuda aí, porque ele tá com muito ciúmes, não tá entendendo, não, sabe? Então, é isso, assim. O ideal é que a gente saiba o nosso lugar, né, enquanto profissional e também saber que não dá pra sair prescrevendo análise pra todo mundo, assim, sabe? O Umbrella, ele é um projeto muito interessante e que fala muito sobre essa fase da adolescência. E você tem experiências com pacientes adolescentes, assim, que você já pegou essa fase de transição na adolescência, que já pegou na adolescência, que te faz enriquecer mais, assim, a vontade de falar, de conversar sobre isso com o público? O que te motivou, assim, mais, assim, saber que essa fase é importante e a sua voz e a voz das meninas vão ser bem interessantes de ajuda, tanto quanto pro adolescente, tanto quanto pros pais do adolescente. Tá. Então, vamos lá. Atender adolescentes não é para qualquer um. E a gente descobriu isso, como eu comentei, né, de uma forma muito espontânea, né? Para minha clínica chegavam adolescentes, né? Também falam, né? Cada um tem o paciente que merece, né? E acho que quase como se fosse uma coisa até intuitiva, assim, né? Às vezes os pais, né? Sempre que possível e necessário. Então, pro psicanalista, né? Muitas vezes ele não quer lidar com uma família inteira. Ele quer lidar com um indivíduo, acaba optando por atender adultos, né? Então, acho que tendo essa escuta da minha clínica, acolhendo os pais, né, conseguindo fazer essa ou aproximação ou separação que vai acontecendo nesse momento em que o adolescente vem com alguma questão, ou que os pais procuram para saber se aquele paciente, se aquele adolescente precisa de um atendimento, ou de repente é um pai ou uma mãe que vai ficar para poder lidar com as questões do adolescente, né? Me perdi, vamos continuar. De forma muito espontânea, vinha, então, bastante, assim, pra minha clínica. E conversando com a Denise e com a Luciana, né? Que a gente se conheceu nesse curso que eu falei do colega, né? Do Hamilton, em que ele transmitiu pra gente ali um trabalho de psicanálise institucional, né? A gente acabou reconhecendo, então, esse assunto em comum. E até para mim foi surpreendente, porque, como eu falei, não é todo mundo que se dá bem, né, com essa história de trazer a família inteira para dentro do consultório, pro divã, né? E aí a gente acabou, então, pensando que a gente queria fazer algo a mais, né, com essa experiência que a gente já tinha. A gente tem mais ou menos o mesmo tempo de carreira, né? A gente tá numa vibe muito, muito parecida, né?
E tinha também essa vontade de trabalhar com instituições, né? E a gente sabe que o adolescente, ele tá ali permeado principalmente pela escola, pelo ambiente escolar, pelos grupos que se formam a partir, então, né, desse contexto, e que a diretoria, os professores, todos os profissionais que estão ali nesse contexto, os educadores, eles também têm uma carência de saber o que é que passa ali, né, nas questões dos adolescentes, né? Então, por exemplo, tenho um paciente que é professor também. Então, eu escuto ali, né, os bastidores de como ele vê os adolescentes. Daí eu escuto o que os adolescentes falam do contexto escolar, né? E tudo isso, então, foi trazendo mais curiosidade e vontade de contribuir, né? Acho que a ideia do Umbrella é essa, assim, é contribuir, é trazer recursos, né? E aproximar as famílias, sabe? Porque existem muitas questões importantes e também graves, né? Que estão acontecendo hoje na adolescência, né? No nosso contexto aqui. Enfim. É interessante porque tem adolescentes que não têm esse diálogo dentro de casa. Então, há certos assuntos abordados principalmente por profissionais que com certeza vão ajudar nesse processo, tanto para os pais saberem lidar, porque tem pais que não sabem, esquecem que foram adolescentes um dia, né? Tipo, parece que o sentimento que esses pais sentiram quando tinham a idade de seus filhos, parece que não existe mais, não existiu. Então, acredito que é muito importante, principalmente por ser profissionais falando de assuntos que às vezes é um tabu, ou às vezes a pessoa fica perdida porque não sabe como lidar, como que funciona, e até o adolescente saber que ele tá passando por essa fase e que é bom cuidar para passar, né? E eu acho que vocês acreditam muito nisso também, né? Sim. Porque hoje em dia, você entra na internet, diversos assuntos abordados, que em relação a diversos temas, em relação a pessoal, a sexualidade, a gênero, que são coisas que nem os pais vão... tem pais que não vão ter esse conhecimento. Assuntos sérios, depressão, coisas, né, psicológicas mais sérias, que às vezes lidam e os pais não sabem. Então, eu acho que isso vai ser muito importante para chegar para essas famílias, porque eu acredito que vai ajudar muito. Eu acredito. E eu acredito que você também acredita muito nisso. Sim. A aposta que a gente faz é essa, né? Porque em 2023, né, isso se tornou uma questão política, né? Então, muitas vezes, alguns temas, eles acabam sendo assim, não, vão doutrinar, né? Vão trazer um tema assim, não, isso não cabe, não tem espaço para isso. Só que é o que o adolescente está vivenciando, né? Nos grupos, é isso que ele vê no dia a dia dele, né? E aí, se ele não tem espaço para trazer isso para dentro de casa, como que isso vai... Aonde vai ter espaço para ele trazer sua angústia, sabe? Então, sim, quando a gente pensou, né, no projeto, a gente sabia que em algum momento a gente ia ter que abordar alguns temas, como você falou, que são tabu, que são mais polêmicos, né? E a nossa ideia é que a gente possa fazer isso de uma forma bem, assim, bem acolhedora, sabe? Numa linguagem direta, sem muito psicanalês, né? Uhum. Que a gente possa realmente aproximar os pais dos filhos, né? Trazer um pouquinho disso que eu chamo... Foi muito bom, você falou, parece que os pais esqueceram, né? O que eles viveram da adolescência. E eu diria que é um esquecimento conveniente, porque a adolescência, ela é uma fase terrível, né? É aquela coisa, né? Olha, eu passei, eu sei que é perigoso, não vou deixar você passar. E aí a gente fala que é o retorno do recalcado, sabe? Porque, sim, todo mundo passou por uma adolescência e sabe bem o que é essa fase, né? Quais são as angústias e quais os perigos também.
Então, de alguma forma, né, acho que funciona como um mecanismo de defesa para os pais, esse esquecimento, né? E saber que o adolescente está ali, né? E que vai passar por essas questões que são muito intensas, né? Tudo na adolescência é vivido de uma forma muito intensa, diferente de qualquer outra fase da vida, né? Isso deixa os pais acho que em uma paranoia um pouco mais angustiante, assim, né? Tipo, com quem que meu filho tá? Por que que ele falou isso? Né? O que que ele tá vendo? O que que estão falando pra ele na escola? Né? Então, a ideia é justamente essa, que a gente possa aproximar, que a gente possa trazer também esses temas que são tabu para ser discutido dentro de casa, né? Para aproximar, porque o que a gente viu também que aconteceu nesses últimos 2 anos era, assim, uma pandemia que deixou todo mundo dentro de casa, mas todo mundo distante um dos outros, né? Cada um no seu quarto, né? Vivendo ali naquele mundo que a internet abre. E muitas vezes os pais não sabem o que os filhos estão pensando, conversando, com quem que eles estão trocando ali, sabe? Então, a ideia justamente é que a gente possa abordar, sim, né, esses temas com o devido cuidado e trazer aproximação para essas famílias e que elas saibam que tem um lugar para trazer essa angústia, para poder passar por essa fase, porque vai passar, né? Sim. Você falou da pandemia e você, mais que ninguém sabe, vai saber me dizer isso. O número de pessoas que buscaram ajudas psicológicas, tanto para os seus filhos quanto pessoal, na pandemia, só aumentou, né? Porque ainda, eu não acredito que hoje menos, mas ainda tinha todo aquele tabu de... Ah, vai procurar terapia? Pra quê? Né? Pra quê? Isso é frescura. E hoje tem recursos que você pode pesquisar na internet sobre assuntos. E teve esse aumento de, não, vamos lá, procurar ajuda, né? Porque eu acredito que a pandemia desandou a cabeça de todo mundo, né? Sim. Foi um divisor de águas, com certeza. A busca, né? Até a gente falou, eu não fazia atendimento online antes da pandemia. Eu só atendia presencial, né? E tinha um preconceito, né? É possível fazer análise online, né? Na época, diversos psicanalistas, assim, abordando esse assunto, sabe? Né? Como, né? O que atravessa, né? E às vezes o que atravessa é um sinal ruim, é uma criança chorando atrás, sabe? Assim, e foi possível, né? Então, acho que veio também para trazer mais essa, essa mudança que foi a tecnologia aliada aos atendimentos, né? Então, o CRP se posicionou, né? Os psicólogos puderam atender online. Muitas pessoas não conseguiram se adaptar, né? Então, tiveram alguns pacientes que precisavam ainda do corpo, né, presente ali. E aí, a gente foi fazendo seus ajustes. E eu acho que, então, pro imaginário coletivo, saber que não precisa dar conta de tudo e que precisava, então, começar a colocar alguns limites, né, para essas pessoas que trabalhavam dentro de casa, que aí tinham que cuidar de tarefa doméstica, de cuidar de crianças, de acompanhamento escolar, e ainda lidar com o seu autocuidado, né? Foi, foi aí onde as pessoas começaram a poder falar, olha, não tô dando conta, não tá legal, não tá bom, preciso de ajuda, tô sofrendo com isso, né? Foi quando o sofrimento começou a poder ser nomeado, né? Tanto nesse contexto mais individual, quanto também nas empresas, né? Acho que foi assim, esse ano a gente teve, participei agora, no final do ano de 2022, de um summit em que eles traziam, assim, o quanto de avanço que tinha sido feito pelos RHs, né, pelas empresas, voltado para esse cuidado da saúde mental, né? Então,
Hoje, alguns benefícios, por exemplo, que são proporcionados pelas empresas, voltados exatamente para que as pessoas consigam fazer a manutenção desse, né, do seu bem-estar e da sua condição alimentar para conseguir manter a sua vida, né, girando, né? E da importância, então, de poder ter um trabalho, de poder ter, né, todas as coisas funcionando minimamente bem, de forma equilibrada, para conseguir continuar dando conta ali da vida, né? Então, de alguma forma foi aconteceram coisas disruptivas assim, né, nesse contexto pós-pandemia para para psicologia, para psicanálise. E a ideia então, por exemplo, da gente poder fazer um podcast, né, para escutar e para transmitir sobre a adolescência é uma possibilidade de um mundo pós-pandemia, né? Sim, e a quantidade de conteúdos que isso pode gerar e chegar até essas pessoas mais facilmente. Hoje a gente tem diversas mídias, né? E vocês também, né, entraram com diversas mídias aqui no podcast, no Instagram, acredito que no TikTok também. Vamos chegar lá. E isso é importante, porque quanto mais essas mídias são exploradas, mais vai chegando em mais pessoas, né? E eu acho isso muito interessante. Sim. É importante que a gente possa fazer isso, né? Acho que daí surge, então, o desejo final do Umbrella, assim, sabe? A gente sabia do compromisso que a gente tinha individualmente com as nossas clínicas, a gente sabia do desejo ali, né, do tesão, assim, pelo trabalho, assim, sabe? Todas muito envolvidas com estudos, com supervisão e essa ética, né, do psicanalista. E a gente pensou, a gente precisa fazer mais com isso, sabe? A gente escuta muitas demandas que são muito difíceis, né? Questões de suicídio, né? Questões, assim, de automutilação, né? Entre outros temas que são muito angustiantes para uma família viver, né? Geralmente um pai que descobre que um filho está se mutilando, ele não sabe o que fazer com aquilo. Ele não sabe nem para quem que ele vai. Se ele vai para um psiquiatra, se ele vai para um psicólogo, sabe? E muitas vezes isso eclode dentro da escola, né? Porque às vezes algum colega falou, olha, fulano não tá bem, ele precisa de alguma ajuda, leva para um professor ou, né, enfim, para algum adulto que consiga, sabe, amparar aquela situação. E aí a gente quer contar, olha, assim, não tá legal, mas tem coisas que são normais, tem coisas que precisam de uma intervenção, sabe? Com uma mão mais forte pra gente conseguir fazer com que essa pessoa passe por essa fase sem precisar tá nesse nível de angústia, sabe? E existem muitos profissionais pra gente conseguir fazer isso. Então a gente vai trabalhar em conjunto com o psiquiatra, né? Enfim. A gente pensa sempre numa abordagem multi, né? E é importante essa noção de saberem que vocês vão fazer a diferença, de alguma forma, e de uma forma muito positiva, né? Bom, eu finalizo aqui. Eu agradeço muito pela oportunidade de ter te entrevistado e eu sou a pessoa que tô aqui torcendo pro sucesso de vocês, porque você sabe que desde o início eu achei o projeto incrivelmente bom e vocês vão ver que vai ser um sucesso. Muito obrigada. Obrigada por ter participado tanto, né? Inclusive, a B que fez o logo, né? Ela fez ali, ela é uma artista, tá? Desenha à mão livre. E ela participou mesmo, assim, dos bastidores. Muitas ideias eu ia discutindo ali com ela. Meus filhos brincam, eles falam... Porque, né, ela tem essa pinta, assim, jovial. Eles falam que ela é uma adolescente. É verdade. E eu descobri que eu sou uma jovem adulta. Então, os temas, né, a gente discutia e, nossa, adorei, ela traz muitas ideias. Então, pra mim, assim, fez muito sentido que fosse você, né, a me entrevistar, porque eu sabia que ia ser esse papo gostoso que a gente teve e que eu queria entregar isso pra nossa audiência, assim, sabe? Eu quero que eles me conheçam e que eles saibam o que a gente tá trazendo de especial. E eu quero, assim, convidar
a interação, né? Porque pra gente vai fazer sentido isso. A gente conseguir entregar um conteúdo que seja o conteúdo que vocês estão precisando, né? Então, comenta. A gente vai abrir caixinha de perguntas lá no nosso Instagram. A ideia é a gente trazer, né, cada vez mais esses conteúdos que vocês estão pedindo para poder entregar. Para que a gente consiga, assim, ajudar, né? Ajudar nessa angústia que envolve a adolescência. Então, bem-vindos aí ao nosso podcast Umbrella Cast. Obrigada, Brenda. Adorei. Eu que agradeço. Até a próxima. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, dar um like e, mais importante, compartilha com quem você acha que pode se beneficiar desse espaço, tá bom? Um beijo. Um beijo, gente.